Oi, oi, para você que está chegando aqui com a gente. Hoje estamos em mais um episódio do FamaCast e é um prazer ter a sua companhia, ter a sua participação aqui conosco. Como você sabe, o FamaCast é uma iniciativa da Faculdade Adventista da Amazônia e tem como objetivo poder trazer conhecimento, orientações, dicas. E nessa temporada, o nosso foco é a aprendizagem. Já estivemos trabalhando aí os processos psicológicos básicos, aspectos fisiológicos, a relação do sono com a aprendizagem, a relação da alimentação com a aprendizagem. E hoje vamos conversar sobre exercício físico. Quais são os benefícios que o exercício físico pode trazer para o corpo, para a sua vida como um todo? Para essa conversa, nós temos aqui na nossa bancada dois convidados muito especiais. Quero apresentar para vocês. Hoje nós temos aqui o Dr. Edgar. Muito prazer, Dr. Edgar, em estar aqui conosco. É uma alegria podermos recebê-lo aqui. Gostaria que você desse um oi para a galera, falasse um pouquinho da sua formação, do seu trabalho. Tá certo. Parabéns pela iniciativa, tá, professora Liliane? Meu nome é Edgar, eu sou médico, sou especialista em clínica médica e terapia intensiva. Eu atualmente sou diretor técnico do Hospital Adventista de Barcarena e faço a vice-direção técnica do Hospital Adventista de Belém. Além de especialista em clínica médica e terapia intensiva, eu tenho mestrado pela Universidade Federal do Pará em Saúde na Amazônia e também em liderança pela Indrus. E estou finalizando o doutorado também pela Indrus em liderança. Tá? Tenho pós-graduação em nutrição, em nutrologia e também em medicina do esporte. Tá? Ótimo, ótimo. Não temos dúvidas de que você vai contribuir muito para a nossa conversa hoje, trazendo aí qual o impacto, a relevância que o exercício tem na vida do ser humano. Nós temos também aqui o Rafael. Rafael, é um prazer tê-lo aqui conosco, participando desse diálogo, dessa conversa. O público está curioso para poder conhecer um pouquinho mais sobre você. Dê um oi para a galera e fale um pouquinho sobre as suas atividades, sobre a sua formação. Primeiramente, agradeço pelo convite, né? Muito bom estar aqui com vocês, para a gente fazer esse bate-papo muito importante. Eu me formei em fisioterapia em 2009 pela Faculdade Adventista de Fisioterapia, hoje FADBA. E logo depois eu me especializei em fisioterapia hospitalar e fisioterapia em ortotraumatologia lá pela FADBA também. Sou especialista em terapia intensiva adulto pelo sistema Sobrafi e Cofito. Hoje eu tenho muita alegria de trabalhar ao lado do professor Edgar, lá no Hospital Adventista de Belém, servindo como supervisor de reabilitação. Sou também fisioterapeuta diarista do Hospital Filoiola, fisioterapeuta assistencial do Hospital Fundação de Clínicas Gaspar Viana e coordenador de fisioterapia do Hospital Amazônia. E aí estou agora no mestrado também em promoção de saúde pelo NASP São Paulo. Então esse aí é o meu resumo aí, é o que eu tenho aprendido e trabalhado até hoje. Ótimo. Como o público pode acompanhar aí, a galera que está conectada com a gente, eu acho que a gente acertou em cheio nas escolhas, pessoas extremamente capacitadas, pessoas que têm a sua vida dedicada ao estudo e ao serviço também em prol da saúde. Hoje a gente vai estar conversando aqui sobre o exercício físico. Qual e a pergunta que não quer se calar, você gosta de praticar exercício físico? A gente ouve falar, é importante, é essencial, é fundamental. Algumas pessoas dizem, eu não vivo sem exercício físico. Outras pessoas falam, olha, eu faço por disciplina. E aí eu queria, assim, conhecer um pouquinho vocês. Você pratica exercício físico? Você gosta, tem prazer ou faz pela disciplina? Vamos lá. Eu sou fascinado pelo exercício físico, né? Para mim é uma terapia, né? Eu me sinto bem em fazer exercício físico. Também eu busco um melhor condicionamento físico, né? A cuidar melhor do corpo, a procurar hábitos saudáveis. E também hoje o exercício físico também faz parte do controle da minha pressão arterial. Então, se eu não fizer alguma atividade aeróbica, eu já tenho que entrar com alguma medicação ali. Hoje eu estou sem a medicação, estou praticando exercício físico regular aeróbico. Gosto muito do jiu-jitsu, né? Hoje eu estou um pouquinho afastado por uma questão do joelho aqui, mas gosto muito de jiu-jitsu, da academia, na musculação e da natação. Hoje eu estou nadando e estou malhando. Então, exercício físico para mim
é um momento que eu relaxo, que eu esqueço um pouco das coisas do dia a dia, foco ali no treino e também acabo fazendo uma ligação ali do exercício físico com a alimentação, então acaba que o exercício físico também me ajuda a controlar um pouco ali na minha alimentação. Então hoje o exercício físico para mim é isso tudo. Ótimo. E você, doutor Edgar? Eu pratico também. Eu faço uma modalidade esportiva, que é o jiu-jitsu, tá? E também faço um treinamento específico para o jiu-jitsu de desempenho. Então, são treinos, como o jiu-jitsu ele determina ou ele trabalha mais determinadas cadeias de movimento, cadeias explosivas e de condicionamento, o meu treino físico ele é para essa modalidade hoje, tá? Ótimo. E aí também eu pratico junto com meu filho. Ele tem 8 anos, então nós fazemos juntos no mesmo ambiente, dividimos o mesmo tatame, com professores diferentes, mas é um momento também de integração. Mas eu faço atividade física, sim, e a sua pergunta sobre disciplina ou prazer é disciplina. Na minha opinião, é disciplina, e para mim é disciplina. Apesar de que você tem uma sensação de bem-estar, é nítido. A atividade física e a atividade muscular, você tem liberações de endorfina no seu corpo, então você tem sensação de bem-estar. Só que dores, convivência com dores, convivência com lesões, isso é comum também ao praticante. Isso você deve trabalhar para minimizar, mas isso ocorre também sim. Ok. Bom, sabendo um pouquinho de vocês, da proximidade ou das preferências esportivas, né? Eu vi que os dois têm algo em comum, né? Já estiveram no mesmo espaço, não? No mesmo espaço, sim, não no mesmo tempo. Geralmente treinei de manhã cedo, ele treinou meio-dia. Ainda bem que eu não treinei no horário dele, né? Que é o tamanho aí, né? Que aí já ia sofrer já, né? Gente, a desvantagem ia ser grande, né, Rafael? Poxa vida. Mas agora, assim, para o nosso ouvinte, para o amigo que está aqui participando com a gente, que acha, tem um conceito muito raso, superficial sobre exercício físico. Como é que a gente pode definir exercício físico? É todo e qualquer movimento? Isso é bem interessante a gente poder diferenciar, porque tem o conceito atividade física e exercício físico. Nós estamos em constante atividade, né? Então a gente está se movimentando, eu estou aqui gesticulando, eu estou fazendo alguma atividade, estou movimentando. O exercício físico, ele tem algumas características específicas, como periodicidade, né? Como frequência, como intensidade, e é algo planejado. Então, eu não posso dizer que eu vou jogar uma bola todo domingo e falar assim, não, eu pratico exercício físico regular. Não, a gente não pode dizer isso. Então, o exercício físico, ele tem de preferência uma modalidade, como uma musculação, uma natação, o jiu-jitsu, um karatê. Então, opções tem diversas, né? Mas como característica mesmo é isso, tem que ter um planejamento, né? Então, isso é muito importante porque às vezes as pessoas, elas falam que estão praticando exercício físico e vão uma vez na academia ou nadam uma, 2 vezes na semana. Então, para ter o efeito cardiovascular, os efeitos sistêmicos do exercício físico, é preciso realmente ter uma duração específica e uma frequência específica. Não dá para dizer que eu vou fazer de qualquer jeito e vai ser caracterizado como um exercício físico. Ok. Quais são, assim, os benefícios que o exercício físico ele traz, assim, para o corpo? Tá. Melhora da aptidão física. Ok. Tá? O princípio básico de uma atividade física regular é melhorar a aptidão física. Então, se eu tenho dependendo do planejamento que eu faço do meu exercício, eu posso melhorar essa aptidão física, seja uma força de determinado grupamento. Então, eu vou ter uma força nos membros inferiores, uma força no membro superior, eu vou ter uma força maior de abdômen. Isso é uma faceta, um grupo que eu melhoro no exercício físico. Eu posso também melhorar o desempenho cardiovascular. Então, eu melhoro o meu consumo de oxigênio. Eu fico mais condicionado. É o que nós chamamos de melhora de VO2, consumo de oxigênio. Então, aumento o meu consumo de oxigênio, eu tenho uma reserva cardiopulmonar e cardiovascular maior. Então, abrindo até um parênteses sobre o que passamos no passado agora, um passado recente da pandemia, por que será que tantas pessoas, em especial pessoas obesas, eram extremamente atingidas por situações como o Covid? Além de eu ter uma alta complexidade da obesidade, e aqui eu continuo falando, obesidade é doença.
A gente romantiza a obesidade. E a obesidade talvez seja o grande mal da nossa geração. A gente percebe, eu vejo, inclusive em campanhas políticas como está tendo agora, muitas pessoas falarem de fome. E você anda pelo Brasil, você anda pela sociedade, você vê pessoas, obviamente, que têm dificuldades sobre a alimentação mínima, mas você vê um número muito maior de pessoas com sobrepeso e obesidade. Isso é nítido. Tá? Então, obesidade, pela sua capacidade inflamatória que eu tenho naquele cenário, eu também levo a um cenário de risco maior, como aconteceu na situação do Covid. Então, voltando ao tema, eu melhorar a minha aptidão física em determinado grupamento muscular ou do meu condicionamento físico, são 2 princípios básicos. Não vou nem falar o terceiro princípio, que dependendo da atividade física que eu escolha, eu posso melhorar determinados grupamentos musculares do que nós chamamos de propriocepção. Eu posso ter um equilíbrio corporal maior, eu posso ter uma dinâmica corporal maior, eu posso aprender a cair ou estar preparado para situações adversas. Só por curiosidade, uma pessoa adulta, a maioria das pessoas adultas, e a grande maioria hoje, eu estava conversando, por exemplo, com o Cavaca. Cavaca é um professor de academia, dono da Zenit, e eu estava conversando com ele comentando que ele tem um programa só para as pessoas acima de 30 anos que entram no jiu-jitsu. E lá ele comentou a quantidade de pessoas que é acima de 90% que entram na academia que nunca ficaram de cabeça para baixo. Não sei se você já ficou, professor. Mas não ficaram. E eu, de certa forma, não tinha pensado nisso. Então, peraí, a pessoa não ficou nunca de cabeça para baixo, certo? Ou seja, eu passei toda a minha infância, entrei na adolescência, juventude, e eu nunca fiquei de cabeça para baixo. E aí eu tenho um cenário que, eventualmente, pode ser que ela nunca precise ficar assim. Ou seja necessário ficar assim. Mas é só uma ideia do que é um equilíbrio corporal. E de uma percepção. E na atividade física eu consigo fazer isso. Em várias modalidades esportivas eu posso ver. Se você faz natação e você vai fazer um nado crawl, você vai fazer uma mudança de direção, você vai ter que ficar de cabeça para baixo dentro da piscina. Você vai fazer um crossfit, você vai fazer um handstand, você vai ficar de cabeça para baixo. Se você vai fazer jiu-jitsu, se você vai judô ou outra atividade, modalidade como essa, você vai ficar de cabeça para baixo no rolamento. Então, observem que esse pensamento do ficar de cabeça para baixo é uma atividade simples. A maioria dos adultos não tem essa competência. Então, uma coisa simples. E às vezes não é incomum, por exemplo, pessoas de uma faixa etária adulta terem uma queda relativamente simples e se machucarem todo. Então, aqui entra também um benefício secundário da atividade física sobre o preparo para essas situações cotidianas e do dia a dia. Inclusive, aqui surgiu um tipo de treino específico sobre isso, que é o que chamamos de treino funcional. É o treino para a funcionalidade do dia a dia. Eu fazer aquela minha atividade de melhor forma, eu ter uma postura para sentar de melhor forma e assim sucessivamente. Até consertar aqui minha postura. Sim. E você falou sobre modalidades, né, esportivas. Existem modalidades que são melhores, são mais indicadas, ou qualquer modalidade está valendo? É isso aqui eu tenho muito medo, certo? Porque esse aqui eu vejo um grande problema e uma grande confusão das pessoas sobre isso. Uma pessoa sedentária, a recomendação clara é que ela não faça nenhuma modalidade esportiva. E eu recomendo isso de maneira muito nítida. Porque a pessoa está sedentária. Se ela for fazer uma caminhada, e ela andar numa calçada e ter um entorse, ela ter uma calçada, por exemplo, que tem um buraco, ela cair no buraco, torcer o pé, acabou, ela teve uma lesão. Então, a recomendação e o exercício mais seguro para uma pessoa sedentária é musculação supervisionada. Eu estou ali com um profissional de educação física, eu estou ali fazendo a minha atividade física supervisionada, em um ambiente mais seguro. É muito difícil você ver alguém na musculação se lesionar. Na verdade, é quase zero o índice de lesão em musculação. Você vê, geralmente, as pessoas tendo lesões nas modalidades esportivas. Principalmente as modalidades que são não planejadas. Por exemplo, o Rafael citou aqui a situação do futebol no final de semana. É aqui que vai embora o ligamento, é aqui que vai embora o joelho. Ou o menisco. Porque a pessoa não tem um preparo daquela musculatura, ela vai fazer um esforço excessivo, não condicionada para aquilo, e ali ela tem um risco alto de lesão. Tanto é que o atleta de final de semana, ele é o atleta que mais se lesiona. Tá? Então, a base, a pirâmide é, número 1, o condicionamento ou o trabalho resistido, uma musculatura resistida, para preparar aquela musculatura associada a um trabalho de condicionamento físico, e aí sim, depois eu vou para a modalidade esportiva. Ou, minimamente, que elas estejam associadas.
Ok. É muito interessante isso, e a questão da chegada assim, na musculação como primeira atividade. Acho que quase todo mundo, quando entra na academia, ali entra falando assim, não, vou pegar esse peso aqui porque eu consigo. E aí no outro dia está sentindo muitas dores e acaba nem voltando para a atividade física porque sentiu muitas dores. Então, a questão é de como a pessoa está sendo supervisionada, porque muitas vezes a pessoa vai para a academia e pensa que sabe fazer os exercícios e começa. Então, isso que o Dr. Edgar falou é extremamente importante, é preciso ter um acompanhamento de perto, principalmente a pessoa que não tem um hábito de praticar atividade física, né? Ele tem que ser supervisionado, tem que começar com calma. E uma vez que ele pegou essa percepção corporal, outra atividade que é muito interessante para pegar essa percepção corporal e ter esse começo são as atividades funcionais, que a gente chama dos exercícios funcionais, né? Que algumas academias têm, você consegue pegar uma percepção, perceber até onde você consegue ir, até onde você não consegue, você se conhecer, né? Conhecer a sua capacidade. E essa fase inicial é uma fase bem crítica do exercício, é o começo, né? É onde as pessoas mais desistem, né, de praticar exercício físico. E depois disso, depois tendo essa consciência tal, evoluindo para um nível, aí entraria o outro estágio, né, que seria talvez um esporte, né, mais especializado, como a gente citou aqui, uma arte marcial, tal. Sabendo que cada arte marcial tem seus níveis e as academias ali recebem as pessoas e vão se adaptando. Mas é muito importante isso, não dá para chegar a fazer uma atividade física e falar assim, não, é simples, eu vou fazer e vai dar certo, e não vai ser seguro, não. Tanto que eu conheço vários colegas, a gente vê isso, a gente vive isso, de pessoas que praticam exercícios esporádicos e se machucam de forma grave, né? Uma lesão de ligamento aí, que acontece na maioria das vezes no futebol, do final de semana, o cara vai ficar aí 6 meses de molho, né? Muleta, cirurgia, pós-operatório, então é preciso ter bastante calma aí nesse começo. Cautela. Bom, vocês já trouxeram os benefícios para o corpo, né? Que o exercício físico pode contribuir. O Dr. Edgar falou aí do sistema cardiovascular, né? Foi o próprio enfrentamento diante de uma realidade que a gente tem do sobrepeso, da obesidade, também é um benefício que o exercício traz, nos ajuda a combater. A gente está participando nessa temporada aqui, discutindo, dialogando sobre aprendizagem, né? Sobre esse tema, que é a realidade dos nossos estudantes, dos nossos amigos que estão participando conosco aqui, e todo mundo quer ter uma vida plena em diferentes aspectos da vida. Quais são os benefícios que o exercício físico ele pode trazer? Vocês mencionaram aqui um melhor preparo físico, né? Uma melhor resistência aí cardiovascular. Para o nosso processo cognitivo, o exercício físico ele pode trazer contribuições, pode trazer soma, ok? Tá bom. Veja, o processo de aprendizagem, em especial numa fase acadêmica, ele é extremamente estressante. Eu tenho distúrbios de ansiedade e, geralmente, hoje, em especial essa geração, que foi a minha geração, a minha do Rafael foi uma geração anterior, mas essa geração acontece isso também. Eu entro na faculdade como adolescente e saio como adulto. Então, aquela fase ali de juventude inicial, eu meio que entrego ela, eu passo ela dentro de uma academia, tá? E aqui eu entro nessa formação acadêmica, eu entro graduação, pós-graduação ou especialização, e aí eventualmente alguma especialização mais avançada como mestrado e doutorado. Essa fase dura algo em torno de 10 anos, mais ou menos isso. Então é quando eu vou ter uma consolidação de conhecimentos básicos para enfrentar uma vida adulta. E hoje, cada vez mais essa fase tem se estendido. Eu tenho graduações, eu tenho pós-graduações, eu tenho pós-graduações de pós-graduações, e aqui se somam vidas familiares juntas. Então é quando geralmente as pessoas se casam ou têm os seus relacionamentos. Eu tenho um início de mercado de trabalho. Então isso tudo aqui, ele envolve um momento profissional muito delicado. Formação de hábito, tá? Vou lhe falar por mim. Acaba que quando eu tive essa fase, eu meio que abdiquei de atividades físicas. Por uma questão de não ter tempo. Não tinha tempo para isso. Não tinha como fazer.
O Edgar, daquele momento, ele era um Edgar que não tinha tempo ou não tinha como abdicar para fazer uma atividade física mínima que fosse, certo? E analisando de maneira retrospectiva, vi que foi um erro de planejamento meu sobre isso, certo? E eu tive consequências frente a isso. Por exemplo, eu saí da arte marcial por volta dos 17 anos. Voltei com 30 anos, quase 13 anos depois. E você vê que o seu corpo mudou totalmente. Tá? Você tem cadeias posteriores que estão encurtadas. Você tem articulações que já não são as mesmas e começam a doer um pouco mais. Você tem um tempo de recuperação mais desafiador também. Então, o principal ponto é que a atividade física em si, ela lhe traz algo que é o problema da geração atual. Controle de ansiedade. Distúrbios de humor hoje estão extremamente frequentes nessa geração, por isso que eu falei. Eu tenho acadêmicos que estão estressados com as situações da vida, do dia a dia. Eu tenho provas, eu tenho dúvidas sobre minha carreira, eu tenho dúvidas sobre minha vida profissional, eu tenho dúvidas sobre a minha vida amorosa, eu tenho dúvidas sobre como vai ser os meus relacionamentos sociais ou os desafios sociais do relacionamento. Então eu tenho saída da igreja ou questionamento sobre o próprio Deus. Então isso tudo aqui é um conturbado de coisas que entram nesse momento da academia. E aqui eu tenho distúrbios de ansiedade, porque eu tenho uma enxurrada de coisas. Mas uma coisa é fato. Quando você tem uma pessoa com 100 quilos em cima de você, numa montada, você não consegue pensar em outra coisa. Numa atividade física, no jiu-jitsu. Quando você tem um peso de 150 quilos no seu ombro, para você agachar, você está só pensando em como é que você vai empurrar aquilo. Então a atividade física, ela traz foco. Ela traz concentração. Concentração para a atividade e minimamente aquele momento. Porque você não tem como pensar em outra coisa. É aquilo ou aquilo. Você não tem como pensar, eu estou fazendo agora 100 quilos de leg e agora eu vou pensar, poxa, o que é que aquele professor vai falar? Não existe isso. Você está ali querendo saber como é que você vai empurrar aquele peso para você sair daquela situação. Então, querendo ou não, você sai de um momento ou você drena uma parte do seu estresse para este momento. E isto é muito saudável de acontecer. Tá? Para uma saúde mental, isso é extremamente importante. Não quero dizer com isso que, eventualmente, a pessoa não seja produtiva não fazendo atividade física. Isso aqui, inclusive, seja um mito. Eu não vou fazer atividade física, ou eu, eventualmente, eu estou com sobrepeso e obeso, ou eu sou improdutivo. Não. Muito pelo contrário. A pessoa trabalha 12, 16 horas por dia. O problema é a consequência disso tudo. A longo prazo é algo que não é replicável e eu não consigo manter isso por muito tempo. Inclusive, essas pessoas vão passar por situações muito delicadas ao longo da vida. E você pode ver nitidamente que elas passam. É muito comum, a pessoa não vai aguentar aquele ritmo. É nítido isso, nós somos uma máquina. Se eu vejo uma máquina que está rodando ou trabalhando de maneira incorreta, eu sei que ela vai ter problema. E aqui eu tenho essa máquina perfeita, que é o ser humano, o corpo humano, trabalhando de maneira incorreta. Sem um descanso adequado, sem um condicionamento, que é o conceito que nós falamos aqui de atividade física, sem um preparo do organismo para aquela situação, tá? E aí eu vou começando a perder reservas. Então, doenças podem ficar só doenças que são relativamente simples, se tornam doenças graves. Um resfriado agora acabou para você. Observe uma pessoa que não faz atividade física, a quantidade de adoecimento que ela tem no ano. Você pode prestar atenção. Então, doenças imunológicas e tantas outras doenças, hoje eu tenho um controle com a atividade física. Então, o que é que eu ganho? Eu ganho tempo de qualidade. Certo? Então, você está bem para você fazer, você fica uma seta, você fica uma flecha, você fica focado. Então, este talvez seja o principal benefício que a atividade física regular traz. E esse conceito de regular também é bem importante. Quando você pensa no funcionamento do cérebro, né? Só para a gente ter uma noção, o cérebro chega de cerca de 2% de massa representativa do corpo, né? Pouco, 2%, mas ele consome de energia aproximadamente 20%. Então, você já toma um susto, né? Então, o cérebro ele consome muito oxigênio. E quando a gente faz atividade física, o que a gente aumenta? Aumenta a velocidade com que o sangue ele passa, né? O coração bate mais acelerado, o sangue circula mais vezes pelo corpo. E aí você precisa de muita atenção quando é um esporte de contato, estratégia, você tem que estar atento, você não pode errar, se você errar você pode se machucar.
Então, você requer mais energia do cérebro. Consequentemente, depois do exercício físico, é bem comum a sensação de bem-estar, até pelos próprios hormônios que são liberados. Então, você tem essa sensação de bem-estar, mas quais são esses dois fatores, né? Assim, fisiologicamente falando, né? Você tem um aumento da circulação, que vai levar mais nutrientes, lógico, para o cérebro, e você tem um aumento de conexões neurais. Se a gente for pedir aqui, se você for me dar aqui uma agulha e uma linha, eu não vou conseguir passar essa linha pelo fundo da agulha. Mas se minha avó estivesse aqui e você entregasse a linha e a agulha para ela passaria sem olhar. Rapidamente. Porque ela foi treinada aquilo, ela repetiu aquilo muitas vezes, então a área no cérebro relacionada à motricidade fina dela é altamente desenvolvida. Se pegar um cirurgião que ali trabalha, cirurgião pediátrico, neonatal, que ele pega crianças pequenininhas ali, então você trabalha e desenvolve mais essas áreas. Essas áreas no cérebro têm mais conexões, entendeu? Então, a gente pensando na aprendizagem, na concentração, que se a gente for pegar os efeitos do exercício físico, são benéficos em vários pontos, né? No controle do sobrepeso, ali, controle do peso, a parte cardiovascular, a parte respiratória, a parte óssea, a parte muscular. Mas a gente quer chamar atenção para a parte cognitiva, ali, de atenção, de ter mais capacidade de foco. Então, hoje a gente vive num mundo que as informações vão chegando para a gente numa velocidade muito, muito grande. No outro episódio do podcast, eu assisti já que a maioria das pessoas hoje, cerca de 80% dos consumidores, estão na TV e no celular, ao mesmo tempo, consumindo dois conteúdos ali, e o nosso cérebro está ali trabalhando. Então, o exercício físico, ele tipo que dá uma desligada, para que você... É como se você cansasse o músculo, né, o físico, e você descansasse um pouco o cérebro. Então, se você for ver alguns tratamentos, sem querer entrar na seara de outro profissional, mas sempre que a pessoa está sofrendo de ansiedade ou alguma dificuldade nesse sentido, a prática do exercício físico está ali sugerida, né, como um tratamento. Então, para o estudante que está nos assistindo, que está ali com alguma dificuldade de repente, de concentração, para poder aprender um determinado assunto, ou quer aumentar a sua produtividade, né, como o Edgar falou, ser uma flecha, ser mais assertivo. Então, a prática do exercício físico, claro, da maneira como a gente falou, de forma regular, de forma orientada. E esse regular, tem como a gente mensurar? Tem. A Organização Mundial de Saúde fala que uma atividade física regular são 150 minutos na semana, fracionadas em 5 dias. Ou seja, são 30 minutos 5 vezes na semana, no mínimo. A estimativa hoje é que cerca de 20% da população só tem uma atividade física regular. Até 2030, esse número deve chegar a 30% de uma atividade física regular. Ou seja, 30 minutos 5 vezes na semana. Isso só falando de atividade aeróbica, tá? Minimamente aeróbica. Porque os maiores estudos hoje, que nós temos hoje, maior solidez de informação, são nas atividades físicas aeróbicas. Ou seja, o que é atividade física aeróbica? É aquela que eu aumento a frequência cardíaca até um limiar ao qual eu consiga manter por determinado intervalo de tempo, no caso 30 minutos. Então, é um exercício de leve a moderada intensidade. Então, sobre percepção de cansaço, de leve a moderada intensidade. Do ponto de vista técnico, entre 70% e 80% da frequência cardíaca máxima. Então, esse aqui é um limiar do que se chama um exercício físico regular. Tá? Então, você vai perguntar, uma caminhada é um exercício físico regular? Depende. Se você for uma pessoa sedentária totalmente sem condicionamento físico, pode ser que seja. Por outro lado, se você já for uma pessoa altamente condicionada, você vai fazer uma caminhada, não está fazendo nada. Porque eu não tive aumento de frequência cardíaca. Então, eu não tive aquele exercício, ele não contribuiu para uma melhora do seu condicionamento físico. Partindo desse princípio, então a gente percebe que o exercício físico é uma crescente, certo? Sim. Uma crescente. Eu condiciono o meu corpo e eu tenho que sempre estar estimulando, desafiando a ultrapassar aquele limite. Exato. Quando eu faço isso, eu estou cumprindo o meu papel em praticar a atividade física de modo regular. Pois é, esse é um detalhe bem interessante, é por isso que existem as competições. Tá? É daí que surge a necessidade do ser humano de fazer competições, uma necessidade social. Porque eu começo a ver os meus limites, eu começo a mensurar os meus limites. E a atividade física é isso. Uma coisa que aconteceu frequentemente nos últimos 10 anos foi boxe de crossfit. Por que o crossfit cresceu tanto? Porque ele é uma atividade altamente competitiva.
Eu juntei ali 3 modalidades esportivas. Juntei ali o levantamento de peso, juntei ali a ginástica olímpica e juntei ali os exercícios de condicionamento físico. Então, juntando essas 3 modalidades em um único esporte, eu consegui ali fazer um grupo e consegui ter competições. Então, por isso que ele é tão... Quem começa a fazer, você vê que geralmente ele continua fazendo, porque é um limite com ele mesmo. Inclusive, utilizam um termo lá que se chama muito... Um termo no boxe mesmo, nas suas atividades, que se chama PR, que é o Personal Record. Ou seja, qual é o seu peso máximo ou qual é a quantidade máxima de repetições que você faz. E a partir dele você faz a sua organização dos seus treinos, sempre tentando ultrapassar o seu limite. Ótimo. Detalhe é que, quanto mais próximo do limite eu chego, mais próximo do limiar lesivo eu chego do exercício também. É aqui que Que linha tênue, não? É aqui que tem o desafio. O desafio de eu entender esse limite entre a lesão e o meu limite. Tá? Então, por isso que a atividade física, eu tenho liberação de hormônios, obviamente, relacionados à atividade física. A endorfina seja o principal deles, certo? Mas eu tenho outros hormônios também que eu consigo controlar de maneira adequada, que são as situações do humor, como a serotonina. Inclusive, hoje, para ansiedade, por exemplo, a gente utiliza inibidores de recaptação de serotonina. O que é que eu estou fazendo? Eu estou querendo manter a serotonina naquele meio. E o que é que eu faço com uma atividade física regular? Eu consigo exatamente fazer isso. Eu consigo ter esse banho de bem-estar, e é por isso que é uma medicação, uma atividade, uma orientação para quem tem distúrbios de humor, por um ponto de vista fisiológico. Ok. Sem precisar aí, de repente, da medicação. A depender do quadro, você consegue um controle apenas com uma atividade física regular. Um exemplo, isso. Ok. Bom, vocês já passaram pela academia e vocês sabem o drama que é. O Dr. Edgar já até compartilhou aí que foi o desafio para a vida dele a prática de exercícios físicos nesse momento. Mas nessa nossa conversa aqui ficou muito claro de que a atividade física é importante a gente colocá-la como prioridade na nossa vida também. Porque se você não tem um impacto hoje, é uma questão de tempo, e esse impacto você vai sentir. O seu corpo, de alguma forma, vai gritar por socorro, né? Que dicas, que orientações vocês poderiam dar para os nossos amigos que estão aqui com a gente para poder acomodar e aplicar uma prática regular? Hoje vocês têm vidas também muito corridas, né? A própria apresentação aqui de vocês vocês já demonstraram pra gente que são pessoas extremamente ocupadas. A prática de exercício físico não é porque está sobrando tempo. Que dicas, com a experiência de vocês podem dar para os nossos alunos, para os nossos ouvintes? A primeira dica, e que é fundamental em qualquer fase da vida, é planejamento. Okay. E a gente vai entender a importância do planejamento geralmente quando a gente está já no meio da idade ali. Quando a gente está na academia, geralmente a gente não sabe se planejar, ainda não aprendeu ainda muito sobre esse tópico. Então, a primeira dica é se planeje, né? Nós, nessa intensidade de atividades que desenvolvemos, a gente viu a importância de parar um tempo, e no dia sempre vai ter um tempo para você fazer algo que é importante, para fazer algum movimento, para se exercitar, porque a gente sabe dos benefícios, a gente vê a longo prazo, como eu quero envelhecer. Eu fico pensando nisso, como eu quero envelhecer? Eu quero estar mais longe possível da muleta, do andador, eu quero ser funcional. Então, o planejamento ele é essencial. Então, na sua atividade, no seu dia, nas suas 24 horas que você recebe, né? Você acordou assim, não nessa quantidade, mas você acordou, você tem um pacote de tempo disponível. Nesse tempo, se você não se planejar, você vai gastar muitas horas com rede social, muitas horas no celular, muitas horas perdendo tempo, né? Em vez de você estar investindo tempo. Então, hoje eu enxergo o exercício físico como um investimento. Eu estou fazendo um investimento e vou ter benefícios a curto, a médio e a longo prazo. Então, outra dica seria fazer atividades em grupo, né? Assim, com um grupo de amigos, para que você, se de repente você tem muita dificuldade em iniciar uma atividade física, né? De ir com um amigo, para um incentivar o outro.
A arte marcial é muito boa para isso, né? Você está ali entre amigos, você socializa, você desenvolve essa área também. E às vezes você está com preguiça, não quer ir, mas você já falou para o seu amigo, eu vou. Aí então você assume aquele compromisso, fica melhor. Fica preso pela palavra, né? Pelo compromisso. Às vezes eu tô com muita preguiça de ir para academia. Na maioria das vezes acontece isso, mas quando eu vou, depois eu falo, não, se eu ficasse em casa eu ia me arrepender. Então, as 2 dicas básicas que eu queria dar aqui para todas as pessoas que vão assistir o podcast é: se planeje, sempre vai ter um tempo para você fazer atividade física. E faça atividade em grupo, né? Faça atividade sempre que você puder, é claro. Ok. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco e o nosso tempo também se esgotou com a nossa conversa. Foi ótimo estar com vocês. Eu agradeço a presença do Rafael, a presença do Dr. Edgar, em poder compartilhar um pouquinho das suas experiências de vida, do seu conhecimento com o nosso público, com os nossos discentes e também com os amigos aí que nos seguem nas redes sociais aqui da FAAMA. A gente, de repente, fica aqui já estendido aí a vocês a compartilharem, vocês que estão com a gente. Se você gostou, se você apreciou o material que aqui foi dado, eu convido você a compartilhar as informações que aqui foram dadas e que nós possamos aí colocar, né, como uma prioridade a prática de exercício físico. Como foi bem apresentado aqui, é algo que vai estar trazendo uma soma a longo prazo. O impacto pode não ser hoje na nossa aprendizagem, no nosso estilo de vida, mas a longo prazo a gente vai ter sim os impactos dessa prática. E esse é o desafio para todos nós, né? Alguns por prazer, outros por disciplina, mas o importante é a gente começar, que essa conversa possa ter inspirado ou te motivado a poder começar e inserir aí essa prática. E para você que já pratica, fica aqui também mais uma motivação para você continuar nessa prática saudável, nessa prática de um estilo de vida saudável. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. A gente se encontra no próximo episódio e por aqui nós vamos ficar. Como você sabe, aqui no FAAMA Cast, a aprendizagem está em foco. Até o próximo encontro.